Sempre teve no meu coração assim um questionamento. Por que Saul, que aos meus olhos fez menos crueldade, foi menos incrédulo, fez menos maldade do que Manassés, e Saul foi até rejeitado ali, né, por Deus devido ao seu pecado, e Manassés que fez muito mais maldade, e ele, com uma simples oração de uma frase, ele foi salvo. Então eu gostaria, não vou analisar a vida de Manassés, mas algumas palavras, algumas ações de algumas pessoas que me chamou muito a atenção, que algumas tiveram as mesmas ações e algumas o Senhor chamou a atenção, deu uma repreensão, e outras o Senhor não teve como afronta a mesma reação diante de uma palavra. Então, para algumas pessoas que tiveram algumas atitudes, Deus repreendeu e outras não. Então, eu gostaria com você que está assistindo, pode até comentar, analisar comigo o texto que nós vamos ler, para que você possa também participar. Muito bem, pode passar o primeiro texto, irmã Samuel. Então, Gênesis capítulo 17, o verso 17 e 18 fala assim: Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: Um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz a Sara da idade de 90 anos. E disse Abraão a Deus: Quem dera que viva Ismael diante de teu rosto. Olha só, aqui fala que Abraão, no momento que o Senhor trouxe a notícia para ele de que ele seria pai, ele riu. Ele sorriu no seu coração. E ele disse no coração dele: Como pode? Olha a palavra que ele falou. Um homem de 100 anos há de nascer um filho. Uma palavra que remete uma dúvida ou uma incredulidade. Então ele falou isso e tudo bem. Vamos ver o que Sara falou e como foi a reação. E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara? Olha só, no momento Abraão sorriu, agora ri também Sara, dizendo: Na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? É o que o anjo pergunta. Porque Sara também, como Abraão, também olhou para sua velhice, para sua idade. Abraão sorriu e falou: Por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E agora Sara faz a mesma coisa. E aí vem o anjo e fala, o anjo que trouxe a notícia: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri. Olha, eu não sorri. Porquanto temeu. E ele disse: Não diga isso, porque te riste. Olha só. É uma coisa muito intrigante. E que a gente tem a resposta dentro da própria palavra de Deus. Abraão sorriu. Fez uma pergunta também, analisando a sua idade. E o anjo não lhe falou nada. Agora Sara, ela também sorri e também vê o mesmo questionamento de Abraão. E aí o anjo vem e fala: Há alguma coisa difícil para Deus? Há alguma coisa impossível que ele não possa fazer? E ele disse: Você riu. E ela, temendo, ela negou. O que há por trás
vamos falar do sorriso. O que há por trás do sorriso de Sara? O que há por trás do sorriso de Abraão? Que uma chamou a atenção do anjo e a outro sorriso, o sorriso de Abraão não chamou a atenção, mas o sorriso de Sara chamou a atenção. Vamos ver mais alguns casos que nós vamos depois ver a resposta do Senhor para isso. Pode passar, irmã Samuel. Vamos ver agora a questão de Zacarias. Disse então Zacarias, a mesma situação. O Senhor vem dar uma notícia para ele que também ele vai ser pai. E disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho, a minha mulher avançada de idade. Olha só, o mesmo questionamento de Abraão, o mesmo questionamento de Sara, ele faz a mesma coisa. E respondendo o anjo disse-lhe, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te, a dar-te essas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar, até o dia que estas coisas aconteçam. Porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Olha só, Abraão sorriu, o anjo não falou nada. Sara sorriu, o anjo a repreendeu. Zacarias fez o mesmo questionamento, dando-se uma dúvida da questão da idade. Eu já sou velho, minha mulher também. E vem o anjo, repreende, e de uma forma mais severa, vamos falar assim, e ele diz, olha, tu vai ficar mudo? Você vai ficar mudo até que tudo isso que eu disse para você aconteça. Tu vais ficar mudo. Por quê? Porque você não creste nas minhas palavras. Porque a seu tempo, essa palavra que eu estou dizendo para você, ela vai se cumprir e você não acreditou. De alguma forma, o anjo também disse de uma outra maneira isso também a Sara. Mas por que não disse a Abraão? Por que o anjo não disse, Abraão, tu está duvidando? Você acha que para Deus há algo impossível? Eu vim falar uma coisa maravilhosa, uma promessa eu vim dar para você. Por que você está sorrindo? Por acaso você não acredita no que Deus pode fazer? Mas o Senhor não falou nada a Abraão, mas falou para Sara e falou para Zacarias. Pode passar, irmão Samuel, pode falar o texto. Se alguém quiser falar, perguntar alguma coisa ou acrescentar, pode falar, tá, gente? Disse-lhe então o anjo. Essa já é uma outra situação para Maria. Disse-lhe então o anjo, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e pô-lo-ás o nome de Jesus. E disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que eu não conheço varão? Veja que a pergunta de Maria, o que Maria fala, já não é uma dúvida. Ela só questiona, é um questionamento. Como que vai acontecer? Eu não tenho marido, como que eu vou ter um filho? Já foi um pouco diferente. Mas ela fez uma pergunta. E disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Aqui há algo maravilhoso aqui em Maria. O que Abraão não fez, o que Sara não fez, o que Zacarias não fez, Maria faz. Senhor, cumpra em mim a tua palavra. A tua palavra é poderosa. Tudo tu podes fazer. Eu creio no que o Senhor pode fazer. Então, cumpra em mim. Cumpra essa palavra que o Senhor trouxe para mim.
cumpra ela, eis-me aqui, se submetendo totalmente à palavra que chegou a ela, que veio diretamente da boca de Deus através daquele anjo. Tu vai ter um filho. O que Abraão não fez e não houve repreensão, o que Sara não fez e houve repreensão, o que Zacarias não fez e houve repreensão, e o que Maria fala e faz-lhe um questionamento, mas de qualquer forma se submete, dizendo: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, que a tua palavra se cumpra. Então nós vimos 3 casos. Vamos ver? Vamos continuar mais? Próximo. Olha só a questão, vamos analisar a questão de Zacarias. A posição do anjo era uma indicação de favor, mas Zacarias não reparou nisso. Aquilo que Maria reparou quando ela viu a palavra que ela estava sendo agraciada, Zacarias não reparou. Por muitos anos orara pela vinda do Redentor. Por muitos anos ele orava. Agora o céu enviara seu mensageiro para anunciar que essas orações estavam prestes a ser atendidas. E as misericórdias de Deus, porém, parecia-lhe demasiadamente grande para ele acreditar. Encheu-se de temor e condenação própria. Esse texto para nós, amados, é algo muito sério. Quando o anjo veio, Zacarias era o quê? Ele era um sacerdote. Ele era um homem que estava à frente ali, que levava a notícia de tudo o que acontecia no nível espiritual ao povo de Deus. Quando o anjo veio e disse para ele aquilo que ele orara, sabe, aquelas bênçãos que você pede, aquilo que você tem pedido a Deus e que de repente o Senhor vem ali para te dar. Vem às vezes através de uma mensagem, vem através de uma palavra, vem através de uma própria meditação ou um devocional que você está ali fazendo e o Senhor fala e de repente você acha aquilo grande demais para você. Não, eu não acredito que Deus está me respondendo. Eu não acredito que Deus está fazendo para mim. Foi isso que Zacarias fez. Mas nesse momento algo pior ainda aconteceu com Zacarias. Ele encheu de condenação própria. Ele não olhou que aquela palavra que chegava para ele, ela vinha da parte de Deus. Que Deus não pediu nada para ele. Simplesmente o Senhor veio falar uma promessa para ele. Essa promessa é para você, Zacarias. Tu vai ser pai. Abraão, você vai ser pai. Sara, você vai ser mãe. Maria, você vai ser mãe. Zacarias, tu vai ser pai. E ele olha para si. E eu digo para você que naquele momento Zacarias pode ter olhado e visto o seu próprio coração. Talvez ele viu algum pecado que havia cometido, talvez algum pensamento mal, mas ele não aceitou a palavra, ele não se achou digno da palavra. E eu digo para você, amados, que muitos de nós não avançamos na nossa vida espiritual porque não acreditamos que aquela palavra é para mim, que esta promessa ela é para mim. Ela não é para o irmão, ela não é para o outro, ela é para mim. Porque a partir do momento que eu abro a palavra e a palavra fala comigo, ela é para mim. E quando Deus traz uma palavra para mim, Ele não diz assim: Erianete, olha para você. Você é uma pecadora, você é uma miserável. Eu tenho essa palavra, eu tenho essa promessa, mas eu não posso cumprir na sua vida, porque você é pecadora. Quando o anjo veio a Zacarias, quando o anjo veio a Abraão, quando o anjo foi ali a Maria, ele não analisou o caráter deles. Ele disse: você vai ser pai, você vai ser mãe, eu tenho uma promessa. Deus mandou eu trazer essa promessa para você. Zacarias olhou para ele e disse:
Eu não posso. Ele mesmo, ele se encheu de temor e de uma condenação própria. Sabe, amados, não é Jesus que anda nos condenando. Não é o Espírito de Deus que está dizendo: você está perdida. Você está fora do reino do céu, porque você fez isso e isso de errado. Somos nós mesmos. E isso, sabe o que isso quer dizer para nós? Que nós estamos procurando uma redenção, uma salvação pela nossa própria justiça. Isso é procurando uma salvação pelos nossos próprios méritos. E Jesus oferece os méritos dele, a justiça dele. Quando vem uma promessa para mim, ele está dizendo: eu vou fazer na sua vida. Ele não te pede algo em troca. Ele oferece. E muitos de nós não recebemos essas promessas para vivermos essa promessa, porque eu entro numa condenação própria, me colocando num patamar de condenação e dizendo: eu não mereço, Senhor. Eu preciso melhorar para que essa promessa ela seja cumprida na minha vida. E foi por isso que Abraão, que Sara e que Zacarias questionaram. Olha o questionamento deles. Nós somos velhos. Eu estou velha. Chegaram a sorrir. Era como se eles dissessem: eu preciso ser jovem. Eu precisava ser jovem para ter um filho. Eu precisava ser uma mulher jovem para ser mãe. O Senhor falou isso? Perguntou isso para eles? Não. Isso se chama condenação própria, justiça própria, incredulidade nos nossos corações. Quando Jesus diz para nós que quando nós aceitamos a Ele como nosso Salvador, Ele nos faz nova criatura. E aí você começa a questionar: para mim ser uma nova criatura, eu preciso mudar minha alimentação? Eu preciso mudar a minha veste? Eu preciso que Deus mude os meus pensamentos. Eu preciso que Deus faça... eu quero algo porque meu coração é mau. Jesus mandou você fazer isso? Ele te deu essa tarefa para você? Não. Ele só disse: eu vou te fazer uma nova criatura. Eu vou te dar um novo coração. Mas nós entramos no mesmo estado de Zacarias. Nós entramos num estado de condenação própria e assim paralisamos o poder de Deus que poderia ser atuante e daria frutos em nossa vida. Por quê? Porque eu entro a olhar nesse estado de condenação, me condenando. Mas o que eu quero analisar aqui nesta noite é porque Abraão, ele também sorriu e teve os mesmos questionamentos. E o Senhor não o reprovou. Maria, nós já vimos, Maria aceitou a promessa. Eu não tenho marido, como isso vai acontecer? Mas, Senhor, cumpra em mim a tua palavra. Faça o que o Senhor quiser com a tua serva. Vamos continuar? Zacarias, não sei se vocês estão ouvindo, mas está passando um avião aqui. Isso é um avião. Zacarias bem sabia como fora dado a Abraão um filho em sua velhice. Olha, o estado de Zacarias ainda era pior do que o de Sara, porque ele já sabia do que tinha acontecido. Porque ele crera fiel àquele que prometera. Por um momento, porém, o velho sacerdote volver os pensamentos para a fraqueza da humanidade. Olha só, por um momento, ele olhou para si, volveu os pensamentos para a fraqueza humana, para a nossa fraqueza. Esqueceu-se de que Deus é capaz de cumprir aquilo que promete. O sacerdote que levava ao povo a promessa de Deus, ele esqueceu.
Que quando veio a promessa para ele, para a própria família, para a vida dele, ele esqueceu de que Deus é capaz de cumprir toda a promessa que ele faz. Que contraste entre essa incredulidade e a fé simples e infantil de Maria, donzela de Nazaré, cuja resposta ao maravilhoso anúncio do anjo foi: eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim segundo a tua palavra. Que diferença! Um sacerdote, aos olhos dos irmãos, da igreja, o sacerdote, o homem de Deus, que entrava no lugar santíssimo uma vez ao ano, que estava ali oficializando dentro do santuário, esse homem sim é um homem de Deus. Não aquela menina de 17 anos. Quem você poderia dizer que estaria mais perto de Deus? Na visão humana minha, o sacerdote Zacarias. Mas, amados, quando o Senhor nos chama e a palavra de Deus chega a mim, as suas promessas chegam a mim, e eu olho para mim, para a fraqueza minha, eu fico estagnado naquela fraqueza. Não há avanço. Sabe por que não há avanço? Porque as obras, elas só se aperfeiçoam pela fé. As nossas obras é aperfeiçoada pela fé. E nesse momento não houve fé. A palavra veio e não houve fé, porque olhou para a humanidade, a fraqueza da humanidade, um coração corrupto, uma natureza terrível, mas Deus é Deus do impossível, e quando Ele diz que vai fazer, Ele vai fazer. Quando Ele diz uma promessa, Ele é fiel para cumprir a sua promessa. E Ele não pede uma promessa de volta de nós quando Ele faz uma promessa para mim. A palavra de Deus está cheia de promessas. E quando lemos uma promessa na palavra, a nossa Bíblia, talvez eu leia cada manhã uma promessa, ou talvez Deus fale algo comigo, eu começo a falar e a pensar: um dia eu serei essa mulher santa. Um dia, Senhor, eu terei um novo coração. Um dia, Senhor, eu serei perfeita e terei o caráter de Jesus. Mas você observa que essa promessa que Jesus trouxe a eles era imediata ali para cumprir? Porque Deus pode, quando Ele diz, Ele faz. A palavra dEle, Ele cumpre. Mas por que Deus chamou a atenção de Zacarias? Repreendeu. Nós vimos que Zacarias estava um passo à frente de Sara. Ele era sacerdote. Ele já sabia do que tinha acontecido. Olha, ele tinha uma palavra, ele tinha exemplo de Abraão. Do que Deus havia feito na vida de Abraão. Deus deu um filho a Abraão na velhice. Deu um filho para Sara na velhice. E nem assim Zacarias lembrou naquele momento. Olha, sabe onde ele estava? Dentro do santuário. Veja onde Zacarias estava. E ele duvidou. E eu posso dizer para você que ele poderia ter dito, se ele estivesse num tempo contemporâneo, hoje, agora, como alguns de nós podemos falar, ele pode ter dito assim, pensado no seu coração: a promessa de Deus, ela é fiel, ela cumpre. Como nós muitas vezes falamos, Deus não falha, eu creio na sua palavra, a palavra é fiel. Ela não falha. Mas, quando chega a dizer que aquela promessa é para mim, aí eu, Senhor, eu não mereço. Eu tenho meu coração tão pecador. Eu faço isso, eu faço aquilo.
Aí nós começamos a olhar para a fraqueza da humanidade. A incredulidade toma conta do meu coração. E o pecado consolida na minha mente, porque eu sou miserável, eu sou uma pecadora. Sendo que Jesus já disse para mim, você é uma nova criatura. Viva essa palavra, execute esta palavra. E nós estamos dizendo, não, eu ainda não estou preparada. Eu ainda não tenho o caráter de Jesus. Eu ainda não sou humilde, eu ainda não sou mansa. Você percebe que nós limitamos o poder de Deus na nossa própria vida? Você percebe que você limita o poder de Deus com a sua incredulidade? Quando você olha para a fraqueza sua, para a fraqueza que está no seu coração, para o teu pecado, nós limitamos. E assim é consolidado ainda mais o pecado no meu coração. Mas, continua a mesma pergunta. Por que Abraão não foi repreendido? E Sara foi repreendida? E Zacarias foi repreendido? Marias nós vimos que é porque ela aceitou a promessa. Ela disse, ela não olhou para ela. Ela disse, cumpra em mim. O Senhor disse, ela vai cumprir. Cumpra em mim, Senhor. Vamos passar ao próximo, irmão Samuel. O nascimento de um filho a Zacarias, como filho de Abraão e de Maria, veja que está falando dos três personagens, visava ensinar uma grande verdade espiritual. Verdade que somos tardios em aprender e prontos a esquecer. O Senhor queria ensinar para Abraão, para Sara, para Zacarias e para Maria. Verdade que somos tardios em aprender e prontos a esquecer. Somos por nós mesmos incapazes de fazer qualquer bem. Mas o que não somos capazes de fazer, o poder de Deus há de operar em toda pessoa submissa e crente. E por meio da fé foi dado o Filho da promessa. Mediante a fé é gerada a vida espiritual. Somos habilitados a realizar a obra de justiça. Você percebe, amados, o que o Senhor está falando aqui? Por meio da fé foi dado o Filho da promessa. É por meio da fé que se cumpre a promessa na nossa vida. E mediante a fé é gerada vida espiritual. Se quando o Senhor fala algo para mim e vem imediatamente em meu coração a incredulidade olhando para mim, como que Deus vai fazer gerar vida espiritual em mim? É mediante a fé gerada a vida espiritual. E somos, olha só, mediante a fé gerada a vida espiritual. E somos o quê? Habilitados. Nós somos habilitados a realizar a obra de justiça. Sabe por que ainda todas as promessas não se cumpriram no seu povo, no povo de Deus, ou na minha vida, ou na sua vida? Porque é mediante a fé que essa vida é gerada em mim. Quando o Senhor diz, Elianete, tu é uma nova criatura, tu serás mansa e humilde de coração. E eu digo, Senhor, cumpra essa promessa agora. Eu recebo essa palavra. Nós somos habilitados a realizar a obra de justiça. E quando eu recebo, você é habilitado a realizar essas obras que Ele disse que nós vamos fazer. Então, amados, é mediante a fé. Então, nós vemos o que faltou ali na vida de Sara, fé. E na vida de Abraão, não faltou fé? Não
faltou fé na vida de... Vamos analisar agora Abraão e Sara. Zacarias nós vimos, Maria nós vimos que teve o exemplo, que ela falou, ela aceitou a promessa foi cumprida. Teve fé. Foi gerada a vida espiritual. Zacarias olhou para si, para a fraqueza humana, e foi repreendido e ficou mudo. Ali vê claramente uma incredulidade em seu coração. Não pôde gerar vida espiritual naquele momento. Ele não pôde ser habilitado para a obra de justiça naquele momento. 9 meses mudo. Você pensou uma pessoa ficar mudo de repente? 9 meses sem poder falar. Mas agora vamos ver Sara e Abraão. Abraão não foi repreendido. E Sara foi repreendido pela incredulidade dela. Olhando para Abraão, você pensa comigo, você não acha que Abraão naquele momento também foi incrédulo? Olha só o que Abraão falou, se você lembra do texto. Ele lembrou de quem? De Ismael. Ele falou, olha, a promessa, ela vai ser cumprida em Ismael. E disse Abraão a Deus, quem dera que viva Ismael diante do teu rosto. Senhor, eu sei que a palavra vai cumprir, mas é em Ismael. E era essa promessa? Era para Ismael? Não era. Embora ele tenha crido na palavra, mas ele creu de forma errada. Ele direcionou a palavra para o lugar errado. E Sara sorriu por uma incredulidade realmente que havia ali no seu coração. Vamos para o próximo texto, não, Samuel. Muitos adotam uma religião intelectual, uma forma de piedade, sem que seja purificado o coração. Seja a vossa prece, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Tratai sinceramente com a vossa alma. Sede fervorosos e constante, como se estivessem em um jogo vossa vida mortal. Esta é uma questão que tem de ser resolvida entre Deus e vossa alma, resolvida para a eternidade. Uma esperança meramente suposta demonstrar-se-á a vossa ruína. Amados, uma formalidade de religião é a nossa ruína. Sabe qual a diferença que houve ali entre Sara e Abraão? O coração. Deus, ele conhece o mais intuito do pensamento do nosso coração. O erro de Abraão foi direcionar naquele momento, porque mais na frente ele teve incredulidade, nós sabemos disso, por isso houve Ismael. Mas nesse momento, ele direcionou a promessa para o lugar errado. É como se ele dissesse, é como se a promessa viesse para mim e eu dissesse, ah, sim, essa promessa, Senhor, é para o Samuel, né? Não é para mim, é para o Samuel. Mas eu creio que ela vai cumprir na vida do Samuel. Foi uma questão de coração. Sabe, amados, uma coisa eu aprendi, uma coisa minha mãe ensinou a gente desde muito pequena, e eu tenho cada dia mais visto isso muito claramente. Tudo que nós formos fazer, faça com todo o teu esforço e com todo o teu coração. De todo o teu coração, com toda a sinceridade do teu coração. Não adianta viver uma vida de um formalismo intelectual, pregando a palavra de forma
intelectual, de uma forma piedosa, mas sem o poder operador do Espírito de Deus no coração. E muitos não avançam, porque de verdade estão dizendo: eu acredito na palavra, mas ela vai se cumprir na vida do meu irmão, não na minha vida, porque vivem como Zacarias, olhando a sua degradação, a sua natureza terrível. Não creem naquele que tudo pode, naquele que trouxe a promessa, e ele não perguntou para mim se eu sou santo para que ele cumpra a promessa. Ele disse que vai cumprir, ele vai cumprir, e eu aceito e posso dizer: Senhor, eis-me aqui. Outros colocam a promessa para outro. Não, eu acredito na palavra e realmente acredita, mas é na vida do irmão que vai cumprir. Outros não vivem segundo o seu coração. Vive uma vida de uma religião formal, intelectual, que todo mundo olha, é um cristão, mas de fato e de verdade tem tanta incredulidade no coração e vive uma vida de angústia, indecisão e incerteza da salvação em Cristo Jesus. Vive numa incerteza tão grande porque olham para si. Não receberam até hoje a salvação em Cristo. Até hoje estão ainda simplesmente no convite de Cristo: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Não avançam na alegria da salvação em Cristo Jesus. Pode passar o próximo texto, irmão Samuel. Cristo possibilitou que pusesse sua vida em prática. Ele possibilitou, ele habilitou você para que você coloque a vida dele em prática na sua vida, na minha vida. Ele me habilitou. Quando eu recebi ele como meu Salvador, ele me habilitou para que eu viva essa vida na prática. Tende suas preciosas palavras na Bíblia, crede nelas. Credes no que ele diz, que você é santa. Crede quando ele diz que tu és uma nova criatura. Creiamos nessa palavra, porque ele nos possibilitou, ele nos habilitou para que vivêssemos a sua vida, a vida dele. Cumprir seus ensinos. Nunca duvideis da palavra de Deus. Nunca duvide do que ele disse. Nunca duvide do que ele disse para você, que você é filha dele, filha de Deus, coerdeira com Cristo. Homens e mulheres santos que vivem uma vida irrepreensível, porque receberam na sua própria vida a vida do Filho de Deus. Nunca duvide dessa palavra, porque essa palavra vos refinará e santificará, aumentando vossa utilidade. Ela aumenta a nossa utilidade no reino de Deus. Creia nesta palavra. Não faça como Abraão, duvidando. Por mais que ele tivesse um coração sincero e amasse ao Senhor, o Pai da fé, mas ele direcionou a palavra para Ismael e não para a sua própria vida e sua esposa. Ele direcionou para outro. Não faça como Sara, quando o anjo disse, trouxe a promessa e ela sorriu. Eu sou velha. Não tem mais jeito para mim, não há possibilidade alguma para mim. Não faça como Zacarias, quando ele diz: eu sou mau, olhando para a sua natureza humana degradada. Não faça como Zacarias. Pode passar o próximo texto, irmãos. Pedro disse: amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. A palavra de Deus, a verdade é, contudo, pela qual o Senhor manifesta seu espírito e poder. A obediência
A palavra produz fruto da qualidade requerida. Caridade fraternal não fingida. Presta atenção nesse texto. Olha o que o texto diz. A palavra de Deus, a palavra que ele disse para você, a verdade que ele disse para você, é o conduto, é a palavra, é o conduto pela qual o Senhor manifesta seu espírito e poder. Ela é o conduto, não é você. Não é você que vai operar a palavra de Deus. É a palavra, é a verdade. Entende? A obediência à palavra produz fruto da qualidade requerida. Olha, quem é que vai produzir fruto? Sou eu que vou dar bons frutos? A obediência à palavra produz qualidade requerida. O que a palavra requeriu, ela mesmo te dá. Caridade fraternal não fingida. Este amor tem a sua origem no céu. Quando é que isso vai acontecer? Quando é que isso vem para nós? Ela vem da onde? Do céu. Conduz aos mais altos motivos e ações altruístas. Isso é o que a serva do Senhor diz para nós, comentando o texto de Pedro. Ela conduz-nos aos mais altos ações. Que ações? Ações do Filho de Deus. Ações altruístas, ações de que eu acredito na palavra. Eu acredito porque ela é que realiza, é ela que me dá fruto. É ela que faz acontecer. É ela que diz que eu sou manso e eu sou mansa. É ela que diz que eu sou boa e eu sou boa. É ela que diz que Cristo vive em mim e Ele vive em mim. É Ele que diz, é a palavra que diz que eu tenho uma nova mente em Cristo Jesus. Então eu tenho uma nova mente em Cristo Jesus. E isso é adquirido. Isso vai ser aperfeiçoado pelo quê? Pela fé. Quando eu creio nessas palavras, palavra de Deus a mim, pela fé, essa palavra é aperfeiçoada. Eu já contei essa história muitas vezes, mas eu vou contar de novo. Eu tenho um netinho que ele começou a estudar e eu falava sempre para ele: você é ótimo em matemática, porque eu não sabia ensinar matemática. Eu não sabia ensinar tarefa de matemática. Então eu falava para ele: você é ótimo em matemática. Amados, e ele acreditou. Ele é ótimo em matemática. Até hoje, as melhores notas dele é em matemática. Se uma criança acreditou, uma senhora, e levou isso à ação, por que nós não acreditamos na palavra de Deus, no nosso Deus que traz a palavra que nós não precisamos nem fazer? Ela executa em mim quando eu creio nesta palavra. Você já pensou nisso? Quanta... Oi, Marianete. Sim. Eu estou com um problema de tosse. Basicamente eu não consigo terminar uma frase sem a tosse. Tem nada. Mas não. Eu queria tentar ler. Aqui eu estou convivendo pela fé, aqui ó. Aham. Eu vou tentar ler só um trechinho aqui da parte de trás, exatamente o que a senhora está falando. Sim, pode ler. Desculpa. A palavra de Deus é autorrealizável e por si mesma cumpre a vontade de Deus em você à medida que a recebe, pois é a palavra de Deus em verdade. Olha, a palavra de Deus, ela é autorrealizável, ele cumpre em você o que é a verdade. Ela cumpre, se ele disse, porque a palavra é poder, ela é vida. Se ela diz que vai cumprir, ela vai cumprir. Então creia na palavra que o Senhor tem para mim e para você. Ele vai realizar. Só basta eu ter fé, eu acreditar.
e eu viver essa palavra. Pode passar o próximo texto, eu acho que é o último, não sei. Nesta sua última carta a Timóteo, Paulo expõe perante o obreiro mais jovem um alto ideal. Portanto, os deveres que sobre ele impediam como ministro de Cristo. Procura, escreve o apóstolo, apresenta-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. E rejeita questões loucas, sem instruções, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus. Tá vendo, amados? Olha o conselho de Paulo a Timóteo. Procura te apresentar bem diante de Deus, tenha um coração puro, invoca o Senhor, segue a justiça, a fé. Isso tudo é pela fé. Isso tudo é executado pela fé. Paulo, cheio do Espírito de Deus, estava motivando aquele jovem Timóteo a viver essa vida. E Timóteo viveu, porque ele creu na palavra que veio para ele. E se você crê e eu creio, nós viveremos. Nós temos Cristo aqui no nosso coração, aqui, guiando nossos passos, nossos caminhos. Basta executarmos as obras que Ele diz que vai fazer na nossa vida. Pode passar para o próximo. Os homens têm o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Toda oração sincera que é oferecida a Deus é mesclada com a eficácia do sangue de Cristo. Se a resposta é adiada, é porque Deus deseja que manifestamos santa ousadia em reivindicar e em empenhadas palavras de Deus. Quem fez a promessa é fiel. Se veio uma promessa e você não está vendo essa promessa, se você creu, reivindique ela a Deus. Peça a Deus essa promessa. Ele é fiel. Se você abriu a Bíblia e você tem certeza que essa palavra que Deus falou nessa manhã para você é para você, ajoelhe. Reivindique ela ao Senhor. E creia. E ela vai cumprir na sua vida. Porque a palavra de Deus, ela é fiel. Ele não falha com as suas promessas. Pode passar o próximo. Deixa eu voltar lá. Ao escolher homens e mulheres para seu serviço, Deus não indaga se eles possuem riquezas mundanas, saber, eloquência. Pergunta: anda eles em tanta humildade que ele possa ensinar o caminho? Jesus não pergunta para você: Irenete, você é santa para que eu possa te guiar? Irmãos, vocês são santos para que Deus possa guiar você? A única coisa que ele pergunta: são humildes para que eu possa ensinar este caminho? Estão dispostos a submeter e acreditar na palavra que eu levo a eles? Estão dispostos a isso? São humildes para aceitar a palavra que eu levo? Posso pôr em seus lábios as minhas palavras? Eu posso colocar a minha palavra na sua boca, nos seus lábios? Não é eu que tenho que preocupar com o que eu vou falar.
Não é eu que tenho que decorar a Bíblia para falar. Não, Ele vai colocar na minha boca as palavras que eu tenho que falar. Você percebe que é fé? É crer? E ele faz mais uma pergunta. Representar-me-ão? Você acredita que através da sua vida Cristo será representado? Você acredita que através da sua vida o mundo verá o manso e humilde Filho de Deus? Você acredita? Você crê? Você recebe essa palavra? Você recebe essa promessa na sua vida hoje, este momento, esta noite, para você? Se você crê que Ele vai viver na sua vida, está vivendo na sua vida e que você vai representá-lo, ao terminar essa live, represente a Cristo. E o mundo verá o manso e humilde Filho de Deus através da minha vida e através da sua vida. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa falar ao nosso coração. E a promessa do Senhor é que aqueles que são de coração sinceros, que aceita a palavra que chega a Ele, não haverá repreensão, mas será cumprido toda a palavra que sai da boca de Deus. Que Deus nos abençoe. É o meu desejo para mim e para você. Em nome de Jesus. Amém? Amém.